Olá, como estamos? Vamos começar a nossa live. Eu gostaria que a gente começar essa primeira live do nosso Mapa Genoma Brasil, convidando aqui Meiruze Souza Freitas, que é diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, o DECIT, SecTix, Ministério da Saúde, para fazer a sua fala, as suas palavras. Primeiro, muito obrigado pela sua presença e a oportunidade de estar conosco nesta live. Um bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar cumprimentando os representantes dessa douta mesa, né? Doutor Gustavo Guimarães, doutor José Krieger, doutor Benedito Rossi, doutor José Pereira de Souza, a senhora Mariana Beraldo, a senhora Juliana Ocpari, e queria também ressaltar aqui a presença dos colaboradores e servidores do Ministério da Saúde, a Luciana Renz e o Giovanni França. E queria dizer que é um enorme prazer, uma satisfação representar o Ministério da Saúde na abertura desse websérie, que representa mais do que uma divulgação do conhecimento, simboliza um marco na consolidação da ciência genômica como parte estruturante na política pública de saúde do Brasil. O projeto Mapa Genoma Brasil é fruto da colaboração entre o Ministério da Saúde, os hospitais excelentes do PROAD-SUS, uma ampla rede de 17 centros de pesquisa, assistência, formação, distribuídos por todas as regiões do país. Trata-se de uma iniciativa estratégica que materializa os princípios da saúde de precisão com equidade, colocando a diversidade genômica e genética da população brasileira no centro da inovação. Estamos falando de um esforço que combina ciência de ponta, gestão pública e compromisso social. O projeto encontra-se em seu segundo triênio e já alcançou marcos importantes. Ressalto que na oncologia estão sendo analisados 1.975 casos de câncer de mama, colo retal e de próstata, atendidos pelo Sistema Único de Saúde, com dados genômicos obtidos por sequenciamento completo do genoma. Em cardiopatias, já são 6.786 participantes com diagnóstico molecular e aconselhamento genético, com rastreamento em cascata de até 8.872 familiares. No eixo da cardiologia populacional, estão sendo sequenciados 15 mil amostras do coorte ELSA Brasil, com o objetivo de desenvolver scores de risco poligênico baseados em dados genéticos e fenotípicos. Ao todo, considerando os 2 triênios, o projeto atinge a marca de 18.540 genomas sequenciados, uma base importante para o Banco de Dados Genômico Nacional. Mais do que gerar dados, estamos produzindo evidências que orientam decisões clínicas e de gestão mais justas e eficazes e especialmente sustentáveis. E isso só é possível graças ao trabalho articulado entre centros especializados, equipes técnicas altamente qualificadas e ao compromisso das instituições envolvidas com o fortalecimento do SUS. O projeto também investe fortemente em capacitação profissional. Já foram ofertados cursos voltados à formação em saúde de precisão, com foco no reconhecimento e encaminhamento de indivíduos com risco aumentado para câncer e doenças cardiovasculares hereditárias, especialmente na atenção primária e especializada. E, como legado, está sendo estruturado um repositório nacional de objetos de aprendizagem em medicina genômica, com a integração do UNASUS para fortalecer a educação permanente em todo o sistema. A sustentabilidade dessa agenda inovadora também está sendo tratada com responsabilidade. O estudo de custo-efetividade está em desenvolvimento no subprojeto das cardiopatias genéticas para avaliar o impacto clínico, econômico e de gestão da implementação do diagnóstico molecular no SUS. Passo fundamental para garantir viabilidade,
escala e equidade na adoção dessas tecnologias. A recente atualização do Programa Genoma Brasil, por meio da Portaria 6585 de 2025 do Ministério da Saúde, reforça esse compromisso institucional de promover o acesso da população à medicina genômica, guiada por políticas públicas integradas, ciência de excelência e desenvolvimento nacional. Gostaria de agradecer e especialmente de parabenizar todos os parceiros dessa jornada, pesquisadores, profissionais da saúde, gestores, os hospitais de excelência e, sobretudo, aos usuários do SUS que voluntariamente participam dos estudos e nos ajudam a transformar o presente e o futuro do cuidado com a saúde. Que essa websérie seja uma ferramenta potente de disseminação do conhecimento, de valorização do trabalho coletivo e da inspiração para novas gerações de cientistas, profissionais e formuladores das políticas públicas. Queria fazer o meu agradecimento em especial e desejar a todos um excelente evento no dia de hoje. Muito obrigado pelas palavras, por ter essa oportunidade de estar conosco, né, nesse momento tão especial aqui do Mapa Genoma e todo o PROAD SUS. E é muito bom poder contar com todo o apoio da senhora Meirose, né, da diretoria do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E agora vamos começar efetivamente a nossa live com a participação de todos os envolvidos. A quem ainda não me conhece, eu sou Gustavo Cardoso Guimarães, coordenador geral, né, e pesquisador principal do projeto Mapa Genoma Brasil, e queria dar boas-vindas a todos que estão presentes nessa live, hoje intitulada Genômica de Saúde de Precisão, Desafios e Avanços da Navegação em Oncologia e Cardiologia no SUS. Queria falar para vocês que esse projeto, Mapa Genoma Brasil, nós todos que participam desse projeto se reúnem semanalmente para debater avanços e desafios do nosso projeto. E um desses conversas privadas discutimos muito, que é qual a importância de dar um passo além, divulgar todos esses dados para a comunidade, que é exatamente que mais se beneficiará com toda essa jornada. Assim nasce essa live. Ela tem como finalidade estreitar o relacionamento institucional, difundir o conhecimento gerado pelo projeto com as secretarias, gestores e profissionais da saúde, e assim conversar com a população como um todo, o mais interessado, que mais vai se beneficiar no futuro, o povo brasileiro. Portanto, gostaria de nos apresentar e ao final teremos uma mesa redonda, vamos participar juntos com a nossa gerente de projetos PROAD da BP e coordenadora do Mapa Genoma Brasil, a senhora Mariana Everaldo, a nossa gerente executiva de Relações Governamentais, Responsabilidade Social, Sustentabilidade da Beneficência Portuguesa de São Paulo, a BP, Juliana de Carvalho Píparo, e também os representantes da Sectix e Genoma Brasil, Luciana e Giovanni. Vamos lá? Vamos começar, pessoal? Temos uma longa jornada e será muito bom poder contar com vocês. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da nossa websérie. Eu sou Amanda Nóbrega, do projeto Mapa Genoma Brasil, e irei apresentar para vocês todos os avanços conquistados em nosso projeto, além de debater sobre o que acreditamos que irá trazer novos rumos para a navegação de pacientes com diagnósticos de doenças genéticas no SUS. Mas por que divulgar o nosso projeto? Acreditamos no acesso ao conhecimento científico como um direito de todos, capacitando as pessoas para tomar as melhores decisões mais assertivas sobre a sua saúde e a de seus familiares. E, além disso, ao divulgar todo esse conhecimento, incentivamos a participação da comunidade, fortalecemos a confiança na ciência e promovemos uma valiosa colaboração entre os pesquisadores, profissionais, gestores de saúde e os usuários do SUS. Temos muitas coisas para discutir, mas antes gostaríamos de saber: você conhece o Mapa Genoma Brasil? E o Hospital A Beneficência Portuguesa?
que, em parceria com o Ministério da Saúde, está permitindo que os estudos em genética e genômica alcancem novos patamares. Então, vamos começar conhecendo melhor a BP? Muito prazer! Nós somos a BP. Ao longo dos últimos anos, estamos passando por uma grande transformação. Mas uma coisa nunca mudou. Aqui, temos um jeito único de fazer saúde. Esse é o jeito BP, que está presente desde a nossa fundação e se traduz no nosso propósito: valorizar a vida. Valorizar a vida, na prática, significa ser um time que trabalha junto para fazer a melhor medicina. A medicina que é inclusiva e acolhedora. Olhamos para o nosso trabalho todos os dias e pensamos em como fazer melhor. Usamos a tecnologia de ponta a favor da qualidade e da segurança de cada um dos nossos clientes. Somos apaixonados pelo que fazemos. Aqui, levamos a diversidade a sério. Cada pessoa que compõe a BP tem uma história de vida, uma trajetória, uma visão de mundo. E ao somarmos essas visões, vemos os desafios que temos de outros ângulos, trazendo novas respostas para as velhas perguntas e criando novos questionamentos. É assim que a inovação está sempre presente na BP, de uma forma prática, que funciona e melhora a vida das pessoas. Isso só é possível por sermos um hub de saúde. Isso quer dizer que há muito tempo deixamos de ser apenas um hospital. Aqui temos medicina diagnóstica inteligente e investigativa. Valorizamos a educação, incentivamos a pesquisa, usamos a análise de dados para trazer mais precisão para a saúde. Temos profissionais curiosos, responsáveis e abertos para tornar a BP um lugar onde as conversas sobre saúde ganham novas perspectivas. Aqui, a ciência anda de braços dados com o que existe de mais humano. Nossos clientes, médicos, colaboradores e com toda a sociedade. Somam-se a isso parceiros comprometidos com nossos valores e clientes que confiam há mais de 160 anos em nosso trabalho. Quem é a BP? A BP é tudo isso e a soma de todos nós. Todos movidos pelo mesmo desejo de contribuir para uma sociedade em que cada um seja o protagonista da sua própria saúde. BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, para todos e cada um. Assim, como a missão da BP é valorizar a vida, promover a saúde e o bem-estar das pessoas, oferecendo um atendimento que une tecnologia e sensibilidade, o projeto Mapa Genoma Brasil enxerga em cada genoma uma história única, combinando inovação científica e um olhar sensível para transformar o cuidado em saúde. Nós temos como missão transformar dados genômicos em diagnóstico e tratamentos personalizados, visando a saúde de alta qualidade para toda a população do SUS. Mas quem vai explicar melhor isso para vocês é o Dr. Gustavo Guimarães, nosso pesquisador principal do projeto. Olá, sou o Dr. Gustavo Cardoso Guimarães, médico e pesquisador principal do Mapa Genoma Brasil, um inovador projeto de pesquisa fruto da parceria da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Somos um projeto financiado pelo PROAD-SUS do Ministério da Saúde e estamos comprometidos em transformar o cuidado das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, com foco no câncer e nas doenças cardiovasculares. Estamos impulsionando o SUS a incorporar a genética e a genômica nas linhas de cuidados em nosso país. Sabemos, por meio da qualificação e do suporte aos profissionais de saúde, aliados ao desenvolvimento tecnológico, podemos alcançar resultados mais precisos no tratamento e na prevenção das doenças. Mas como vamos fazer isso? O projeto Mapa Genoma Brasil utiliza a coleta de amostras genéticas de cada pessoa para desvendar as bases que possibilitam as terapias personalizadas. Isso é o que chamamos de saúde de precisão. Foco no indivíduo, para obter resultados mais assertivos. Com essas informações, conseguiremos avançar não apenas nos procedimentos para salvar vida, mas também na prevenção de doenças. Além disso, deixaremos como legado um banco de dados em genética e genômica da população brasileira,
permitindo que diversas outras pesquisas no futuro possam se beneficiar de nossos resultados. Desta forma, saberemos quais são as enfermidades que mais acometem os brasileiros, possibilitando a elaboração de estratégias eficazes de prevenção e tratamento. Para enfrentar esses desafios, estamos divididos em 4 subprojetos: oncologia, cardiogenética, cardiologia populacional e qualificação. Também contamos com o apoio de centros coparticipantes espalhados por todo o país. Em resumo, nosso projeto não é apenas uma investigação científica, é uma resposta às necessidades de saúde pública do Brasil. Estamos determinados a criar um legado que beneficie gerações futuras, promovendo a saúde e o bem-estar da população de acordo com as necessidades individuais de cada um. Convido todos a acompanharem de perto os progressos e resultados do Mapa Genoma Brasil, que sem dúvida terá um avanço significativo para a medicina em nosso país. Muito obrigado. Hoje, o câncer e as doenças cardiovasculares são as 2 principais causas de morte no nosso país. Juntas, essas condições impactam milhares de pessoas todos os anos e provocam sentimentos, aumentam custos no sistema de saúde e muitas vezes poderiam ser diagnosticadas ou tratadas de maneiras mais eficazes, se tivéssemos acesso a ferramentas mais modernas e personalizadas. E para dar conta desse desafio, dividimos o Mapa Genoma Brasil em 4 subprojetos. Cada um deles atua em uma frente estratégica, mas juntos eles constroem um único propósito: de integrar a genética e a genômica à realidade da saúde pública no Brasil. Vamos conhecer esses 4 subprojetos? As cardiopatias genéticas são doenças do coração causadas por uma alteração herdada no DNA. E muitas vezes esses casos são subdiagnosticados ou tratados como problemas comuns, o que pode atrasar e até comprometer o cuidado. O nosso trabalho aqui é usar a genômica para identificar essas doenças raras com mais precisão e oferecer aconselhamento genético para famílias e, quando possível, propor um tratamento mais eficaz. E o professor José Eduardo Krieger, ele vai explicar para a gente como funciona todo esse processo. Meu nome é José Eduardo Krieger. Eu sou professor de Genética e Cardiologia Molecular da Faculdade de Medicina da USP e atuo no Instituto do Coração. Hoje eu vim aqui para falar para vocês de um projeto muito bacana. Esse é um projeto em cardiogenética clínica. Ele faz parte de um projeto maior chamado Mapa Genoma Brasil, que vem sendo coordenado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, dentro do projeto PROAD SUS. Esse projeto ele visa incorporação das técnicas de biologia molecular e de genômica às linhas de cuidado em cardiologia. Nós escolhemos basicamente 5 patologias que são altamente influenciadas por genética para a gente fazer diagnóstico molecular. E isso é uma coisa muito importante, eu vou mostrar por quê. Nos últimos 2 anos do último trimestre, nós analisamos cerca de mais de 3.000 pacientes, onde a gente fez o sequenciamento do genoma desses pacientes. E só para dar um exemplo, destes 800 indivíduos tinham cardiomiopatia. Dessas cardiomiopatias, nós vimos que 10% desses indivíduos, na realidade, era uma outra doença. Então, a despeito de eles estarem recebendo o melhor tratamento possível num hospital terciário, quaternário, ou seja, um hospital muito especializado, a doença deles era diferente. E para algumas delas, você tem até a possibilidade de ter drogas específicas. Então, isso é um ganho muito importante para o paciente e para o sistema de saúde. E vai além disso, porque cada vez que a gente tem um diagnóstico molecular para uma doença e para aquela família, eu tenho a possibilidade de começar a pegar familiares de primeiro grau desse paciente, independente de se ele tiver manifestação clínica ou não, e detectar se a mutação está presente. Por que isso é importante? Porque com isso nós vamos transformar a medicina. Ao invés do paciente vir e procurar o sistema de saúde ou procurar o médico, é o sistema de saúde que vai identificar quem são os pacientes de maior risco.
Veja que bacana esse tipo de projeto. À medida que isso se acumula, que isso a gente faz numa escala maior, nós vamos, na realidade, transformar a saúde do nosso país. Aqui, o nosso foco está em mapear o perfil clínico, epidemiológico, familiar e genômico de pacientes com câncer. Mas o que significa tudo isso? Quem vai responder essa pergunta é o Dr. Benedito Mauro Rossi. Olá, eu sou Benedito Rossi, oncologista e coordenador do subprojeto de oncologia do Mapa Genoma Brasil. A parceria entre a Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Ministério da Saúde, por meio do PROAD-SUS, é uma realização fundamental para entendermos melhor as relações clínicas, epidemiológicas, moleculares e familiares de pacientes com câncer. Esse é o nosso foco principal do subprojeto. O objetivo do projeto é avaliar 3 tipos de câncer com alta prevalência no Brasil: câncer de mama, câncer de próstata e câncer coloretal. Esses 3 tumores impactam significativamente a saúde da população brasileira. Dentro do nosso subprojeto, incluímos o histórico familiar, a análise molecular, o aconselhamento genético para a construção de um grande banco de dados prospectivo. O perfil clínico e epidemiológico dos pacientes é traçado por meio de formulários padronizados, o perfil familiar construído com a coleta de dados e criação de heredogramas, e os dados genômicos são obtidos por meio de sequenciamento completo do genoma germinativo ou constitucional, chamado WGS. Da lesão tumoral, nós fazemos o exoma, que é um painel somático. Além disso, vamos avaliar o custo-efetividade dessa abordagem, visando tornar a saúde de precisão em oncologia mais acessível e eficiente no SUS. Por fim, a construção de um grande banco de dados prospectivo, robusto, com todas essas informações, permitirá o desenvolvimento de futuras pesquisas, com o objetivo de melhorar tanto a qualidade de vida dos brasileiros, quanto as condições de tratamento e, principalmente, a prevenção. Com o Mapa Genoma Brasil, nós damos um passo importante rumo a uma oncologia mais precisa, mais acessível e capaz de transformar a vida de milhares de brasileiros. Portanto, convido a todos e a todas a acompanharem o desenvolvimento e os resultados do nosso projeto Mapa Genoma Brasil, subprojeto Oncologia. Muito obrigado. Diferente das cardiopatias raras, aqui falamos das doenças cardiovasculares mais comuns, como o infarto e o AVC, que continuam sendo as principais causas de morte no Brasil. O nosso objetivo é desenvolver um algoritmo de risco chamado Score de Risco Poligênico. Ele combina dados genômicos com informações clínicas e sociais para prever com mais precisão quem tem o maior risco de desenvolver essas doenças. Quer entender melhor isso? Quem vai explicar é o professor Krieger. Eu hoje vim aqui para falar para vocês de um projeto muito bacana. Chama-se Cardiogenética Populacional. Nesse projeto, nós vamos ter chance de sequenciar o genoma de todos os indivíduos de uma coorte de estudo populacional para fatores cardiovasculares, talvez a mais importante do Brasil. É o projeto ELSA. Esse estudo, o ELSA, ele foi desenhado por epidemiologistas da USP, da UFMG, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Bahia, Rio de Janeiro, da Fiocruz e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que é bacana é que essas pessoas, elas vêm sendo estudadas desde 2008 e a cada 4, 5 anos elas são investigadas para se fazer várias medidas, se elas estão doentes, não estão doentes. É dessa forma que a gente começa a entender melhor os fatores que influenciam uma determinada doença. Em particular, nesse estudo, a gente olha muito as doenças cardiovasculares. E o que é bacana é que desde o início foi pensado que lá em 2008, que fazia pouco tempo que o primeiro resumo do Projeto Genoma tinha sido publicado, de incorporar isso no estudo. Só que isso tem um custo muito alto. E isso é que agora
agora a gente resolveu com essa parceria com o PROAD SUS, capitaneado pelo Hospital Beneficência Portuguesa. Então, na primeira fase, 2 anos atrás, nós já sequenciamos 3.200 amostras. E agora, nos próximos 3 anos, nós devemos sequenciar mais umas 10.000, 11.000 amostras. Ou seja, quase a totalidade dessa população. E o que nós vamos fazer com esse dado? A gente vai poder trazer uma camada de complexidade a mais na interpretação, não só de entender como fatores ambientais influenciam a gênese dessas doenças nessa população, mas qual é a influência genética, como ela se dá numa população brasileira, com as características da população local e com as características do ambiente local, entender um pouco melhor o efeito desses fatores genéticos no diagnóstico e, eventualmente, para escolher o melhor tratamento ou, quiçá, desenvolver novos tratamentos. Nós ainda não chegamos no nível do que vem sendo feito em outros países, mas é um começo muito importante. E por que eu falo isso? Porque o UK Biobank, que é uma iniciativa pioneira, onde quase tudo começou nesse tipo de estudo, eles estudaram 500.000 pessoas. Nos Estados Unidos já tem estudos que estão estudando 1 milhão de pessoas. Agora, chama atenção novamente, a nossa é a única população que tem uma miscigenação muito grande, desde 1500, aonde a gente mistura o genoma dos índios que aqui viviam com os brancos que vieram da Europa e os negros que vieram da África, para fazer o que somos nós, a população brasileira. Todas as soluções que a gente imagina que nós vamos ter para melhorar a saúde, seja no diagnóstico, na terapia, devem passar por um melhor entendimento dessa arquitetura genética e como ela influencia essas condições na forma como nós vivemos, no ambiente que a gente viveu. Então, isso é muito importante e, por isso, esse estudo deve dar respostas específicas e também contribuir para que outras iniciativas, porque a gente amplie esse tipo de iniciativa. Bacana, não? Por fim, mas não menos importante, temos o subprojeto voltado para a formação de profissionais em saúde, de precisão e genética e genômica. Afinal, nada adianta gerar dados genômicos de ponta se os profissionais de saúde não estiverem preparados para utilizá-los. Por isso, estamos oferecendo cursos de capacitação gratuitos para diversos profissionais de saúde. O José, coordenador do subprojeto de qualificação, vai contar um pouquinho como funciona. Olá, me chamo José Ferreira de Souza e coordeno o subprojeto de qualificação do Mapa Genoma Brasil. Você sabia que o avanço da medicina genômica é um dos passos mais promissores para o futuro da saúde do nosso país? Mas, junto com esse avanço, surge também um grande desafio: preparar os nossos profissionais de saúde para entender os conceitos da genética, interpretar diagnósticos cada vez mais precisos, oferecer tratamentos personalizados e tomar decisões clínicas com base em dados genéticos. E é exatamente isso que a gente vem fazendo aqui no Mapa Genoma Brasil. Somos um projeto de pesquisa que também atua na assistência, mas temos um compromisso muito forte com o ensino. Queremos qualificar profissionais de saúde para o futuro e, para isso, desenvolvemos 6 cursos online, gratuitos e autoinstrucionais, sobre genética e genômica aplicada à prática clínica. Hoje, a nossa plataforma já conta com mais de 2.500 alunos de diferentes formações dentro da área da saúde. Além disso, promovemos workshops com temas atuais, sempre conectando genética e os desafios contemporâneos. Internamente, também criamos uma trilha de desenvolvimento profissional, disponível online, para apoiar os profissionais que atuam no nosso projeto. E tem mais. Construímos um repositório permanente de conhecimento, onde disponibilizar todos os conteúdos produzidos pelo projeto de forma organizada e acessível. Outro ponto que a gente valoriza é a democratização do conhecimento científico. Por isso, além dos cursos e workshops, também criamos o podcast Café Genômico. São 6 episódios muito interessantes e que vocês podem conferir nas plataformas de streaming. E para fechar, ainda organizamos lives especiais sobre as linhas de cuidado em cardiologia e oncologia no SUS, promovendo o debate entre profissionais, pesquisadores e gestores de saúde. Se você quer aprender mais
sobre saúde de precisão e entender como a genômica está mudando o nosso presente, te convido a acompanhar o Mapa Genoma Brasil e a nossa busca por conhecimentos compartilhados que transforma vidas. Muito obrigado. Olá a todos, bom dia. Então agora a nossa segunda fase da nossa live, e aí convido vocês agora para poder entender um pouco mais como que estamos conseguindo desenvolver todo esse trabalho e toda essa dinâmica com os nossos centros coparticipantes, com todos as nossas metas e os nossos desafios que a gente precisa trabalhar. E para isso, eu vou convidar a Mariana Beraldo para que a gente possa ver o quanto que o projeto já avançou, o quanto que já temos de resultado com base em tudo que foi mostrado até agora, a gente poder ter aí essa demonstração do quanto que o projeto é abrangente e o quanto que a gente já conquistou. Mariana, como foi citado inicialmente pelo Dr. Gustavo, Mariana é gerente de projetos do PROAD SUS e coordenadora do projeto Mapa Genoma Brasil. Ela é enfermeira, especialista em gestão de projetos pela FGV, pós-graduada em auditoria e serviços de saúde, emergência pela Universidade de São Paulo, possui experiência em grandes instituições desde 2015 e atualmente é a nossa gerente de projetos aqui da carteira do PROAD. Mariana, por favor. A palavra é toda sua. Bem-vinda. Pessoal, bom dia. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui hoje, representando a BP e coordenando esse projeto que mobiliza profundamente a gente, né, o Mapa Genoma Brasil, no âmbito do PROAD SUS. Esse é um momento bem importante para a gente poder compartilhar os principais avanços dessa segunda fase do Mapa Genoma. Com foco nos resultados já alcançados até julho desse ano. Então, trazendo um pouco para vocês daquilo que a gente já executou até o momento. Então, o Mapa Genoma ele começou no ano de 2021 com um propósito bastante ousado de integrar a genômica à realidade do SUS, priorizando o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis. A gente sempre olha para a equidade, para a formação de profissional e para o impacto em políticas públicas. E a gente finalizou o primeiro triênio com marcos super importantes na onco, na cardiogenética, na cardiopopulacional e na qualificação profissional. Então, atingimos todos os nossos objetivos propostos e agora no triênio 24-26 aprofundamos mais todos esses eixos com escopo ainda mais robusto. Então, no triênio 21-23, esse é o nosso impacto, sequenciamos mais de 6.300 participantes dentro do projeto, captamos mais de 1.900 familiares, qualificamos mais de 900 profissionais, ou seja, impactamos mais de 8.300 indivíduos dentro do Mapa Genoma Brasil. E ainda temos uma história em construção. Então, com relação aos resultados, 24-26, até o momento, no início de janeiro de 24 até julho, a gente já sequenciou mais de 10.000 participantes no projeto, captamos mais de 1.000 familiares e qualificamos mais de 400 participantes. Até agora, mais de 12.000 indivíduos já foram impactados dentro deste projeto. E agora destacando os nossos resultados por subprojeto, então na oncologia a gente já alcançou 1.045 coletas, o que representa 55% da nossa meta total de 1.900, divididos ali em 12 centros participantes em todas as regiões do Brasil. É importante destacar que a gente sempre olha para ampliação de acesso, para que a gente tenha estados, né, que tenham menor cobertura, e esse avanço sempre consolida a interiorização e a diversidade do nosso banco de dados populacional.
Seguindo com o nosso subprojeto de cardiopatias genéticas, já incluímos 2.309 pacientes, agora 58% daquilo que a gente tem previsto dentro do projeto, também em 12 centros participantes, divididos em todas as regiões do país. No subprojeto de cardiopatia genética, a gente já incluiu ali 7.483 amostras, das até 11.700 previstas do ELSA Brasil, o que representa 64% do que a gente tem previsto para esse triênio. E falando do subprojeto de qualificação, a gente formou até agora 477 profissionais, a partir de 2.699 alunos ali que foram inscritos até o momento nas trilhas formativas do Mapa Genoma. É importante olhar que o alcance nacional desses cursos reforça todo o nosso compromisso com a capacitação das equipes multidisciplinares e que tem um impacto diretamente dentro do SUS. Quando a gente olha para o projeto, então, mais do que números, a gente entende que esses resultados, eles representam uma infraestrutura real, né, que a gente está criando aqui no país, voltada para a saúde de precisão, e olhamos ali para contribuir ativamente com a construção, né, do programa Genomas Brasil, ao lado do Ministério da Saúde, com dados, com evidências, e com capacidade instalada dentro do campo. Então, hoje, o Mapa Genoma, ele propõe só o nosso projeto contribuir com mais de 23 mil sequenciamentos dentro do projeto Genomas Brasil, que propõe os 100 mil sequenciamentos de brasileiros. A gente segue comprometido com a ciência aplicada, com o SUS e com as pessoas. Essa é uma história em construção. Estamos juntos, né, nessa parceria com o Ministério, com a Sectics. Isso é fruto de uma colaboração entre todas as equipes clínicas, laboratorial, os gestores e principalmente os nossos parceiros das outras instituições também. Então, obrigada para todo mundo que segue conosco nesse caminho e vamos em frente, porque esse é o futuro da saúde. Obrigada, gente. Muito obrigado, Mariana. E agora vamos poder convidar aqui para a nossa discussão a Juliana de Carvalho Pipari, nossa gerente executiva de Relações Governamentais, Responsabilidade Social e Sustentabilidade da BP. Juliana é graduada em Administração, com especialização em Economia, possui 24 anos de experiência em liderança, foi consultora da Unesco e atualmente é nossa gerente executiva aqui na BP. Muito obrigado, Juliana, por poder estar aqui com a gente e a palavra está contigo. Obrigada, José. Obrigada, doutor Gustavo e Mariana, pelo convite. É um prazer compartilhar aqui nesse painel com vocês, trazer um pouquinho, né, dessa participação institucional da BP em colaboração aos projetos do SUS. Então, a BP é uma instituição aí que há 165 anos atua com foco em ofertar saúde de qualidade a todos aqui no país. Nós atuamos por muitos anos no modelo mais tradicional de filantropia, onde 60% das ofertas diárias de atendimento eram ao SUS. Em 2017, a gente passou a ser reconhecido pelo Ministério como um dos 7 hospitais de excelência, e agora, então, a nossa filantropia é executada em parceria com o Ministério da Saúde. Então, somos hoje um dos 7 hospitais que compõem o PROAD SUS, e temos essa oportunidade de atuar nacionalmente, né? A nossa filantropia, ela veio, né, inovando, assim como o nosso hospital, e aí hoje este mapa representa as 2.300 cidades onde estamos presentes, com mais de 14 projetos, são 14 projetos apenas dentro da parceria com o PROAD, mas no total a BP tem 22 projetos sociais sendo ofertados em todo o país, em diferentes eixos, né, de gestão, de assistência, de formação e de pesquisa. Então, nós temos parcerias com diversas secretarias do Ministério. Para citar alguns modelos de projetos de assistência, a gente tem, por exemplo, o TMO e o Saúde Integral da Mulher,
onde nesses, de fato, a gente traz o paciente que está ali, né, no norte, nordeste, centro-oeste, que são localidades de vazio assistencial, a gente traz esse paciente, então, para ser atendido aqui em São Paulo, nos leitos da BP. Nós temos diversos projetos de pesquisa, e o Mapa Genoma Brasil, é um dos projetos que compõe esse eixo, para citar, né, algum. Nós também temos projetos de formação, como, por exemplo, em parceria com a SVSA, de formação de agentes de saúde, gestores públicos em vigilância epidemiológica, e projetos também de telemedicina. A gente está presente aí em 3 estados, Alagoas, Piauí e Maranhão, com potencial de atendimento a todos os municípios desses estados, ofertando aí 70 mil teleinterconsultas no triênio, em mais de 20 especialidades. O nosso investimento neste triênio, no PROAD, é de aproximadamente 445 milhões, né, dividido aí nestes 3 anos. Nós temos mais de 169 colaboradores contribuindo com a execução desses 14 projetos, mas é importante destacar que a contribuição da BP em filantropia, ela não se resume ao projeto PROAD, né? O PROAD é a nossa obrigação, é a nossa devolução da nossa imunidade tributária para o país, mas nós executamos o dobro deste valor, então um pouco mais que o dobro, né? Em 3 anos, a filantropia da BP, ela soma um investimento de aproximadamente 1 bi, contando aí com parcerias como, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Saúde do município de São Paulo, onde com eles a gente atua ali no atendimento de alta complexidade cardíaca, além de termos 42 investidores privados apoiando os projetos da BP. A participação do Genoma em termos financeiros dentro do nosso total de investimentos PROAD é muito expressiva, né? O nosso maior projeto. Então, no triênio, serão investidos aproximadamente 118 milhões, apenas aqui no Genoma, o que representa 26% do total da nossa participação no triênio no PROAD. Então, agradeço, é um momento muito importante da gente poder disseminar, né, um pouco do conhecimento que está sendo gerado aí ao longo dos anos nesse projeto aqui com vocês, dada a expressividade desse projeto na nossa carteira. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. Muito bom poder contar aqui com a sua participação. E aí agora iremos fazer uma junção aqui, né, dessa nossa discussão, para que a gente possa entender um pouco aí como que a gente vai caminhar e como que a gente vai conseguir trazer, para além dos nossos centros que estão participando aqui do nosso encontro, também a nível nacional, e pensar no próximo triênio quais são os nossos desafios, onde a gente consegue chegar com medicina de precisão, o que a gente consegue ampliar. Então, é a partir de agora que a gente começa a preparar também nosso futuro aí a nível de próximo triênio. Mas, para isso, a gente precisa juntar um pouco aqui os nossos entendimentos, que, como a gente citou, o projeto vai além da pesquisa, estamos dentro dos centros que fazem parte do nosso projeto como co-participante, onde eles precisam internalizar todo esse nosso trabalho que a gente tem desenvolvido. E para isso a gente precisa falar um pouco mais sobre como que isso se dá internamente dentro desse centro. E para isso eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre esse processo da navegação, mas ele complementar dentro da nossa regulação que hoje já existe. Atualmente, a regulação, a gente tem um processo que a gente trabalha e já é bem conhecida, e a navegação dentro do SUS é um termo, uma estratégia que tem sido mais atual e estamos utilizando. Então, para a gente fundamentar bem, a regulação é um mecanismo de equilíbrio entre oferta e demanda e financiamento do nosso sistema. Então, é aqui que a gente vai trabalhar nossas ofertas e formar os nossos centros coparticipantes dentro do que tem de alta complexidade. E, para isso, eles precisam ser habilitados como unidades de alta complexidade e centros de alta complexidade. E, na nossa realidade, tem centros que são hospitais gerais. Então, a gente precisa preparar e capacitar cada vez mais esses centros.
E a navegação, a gente vai fazer parte desse processo da regulação. Então, a gente vai ter aí a linha de cuidado que a gente precisa navegar esse paciente dentro da cardiologia e da pulmonologia. Então, ambos são complementares e essenciais para a integralidade da assistência dentro do SUS. A gente precisa integrar esses serviços, desde a atenção primária até a alta complexidade. E, para isso, a gente entender como que a gente vai interligar e como que a genética e a genômica dentro da medicina de precisão vão interagir. E, para isso, então, a gente vai para o próximo, que é a regulação especificamente. Então, na regulação, a gente trabalha macro-regulação. É um planejamento estratégico, avaliação, auditoria e normalização dos processos. É aqui onde a gente faz todas as habilitações de procedimentos, de serviços. E a micro-regulação é onde a gente consegue ver como que a linha de cuidado ela se dá dentro do serviço. É a gestão clínica e operacional em tempo real, com as centrais de regulação, por exemplo, nos casos agudos. O nosso objetivo é garantir equidade, eficiência e sustentabilidade dentro do sistema. Então, aqui é o nosso conceito da regulação. E a navegação, ela entra nesse processo, com foco na jornada do paciente. Então, é nesse foco que a gente precisa estar concentrado para que a gente possa, dentro dos centros, fazer cada vez mais a navegação desse fluxo e a gente poder entender como que a gente envolve esses profissionais que vão além dos médicos, como que a gente vai atuar a superação de barreiras e coordenação entre os níveis de atenção. E a diferença entre regulação e navegação? A regulação, ela está focada na gestão do sistema, enquanto que a navegação, ela vai focar no nosso cuidado centrado do paciente. A regulação, ela é um marco institucional e a navegação é micropersonalizada. Eu vou olhar para cada indivíduo, eu vou pensar qual que é a singularidade dele e a gente vai trabalhar com essas necessidades. O modelo de resposta a condições agudas, dentro do que a gente tem de infarto, AVC e trauma, requerem resposta rápida, uso de protocolos, e o papel do sistema de navegação assistida é garantir o local certo, no tempo certo, com a equipe preparada. Já no modelo de condições crônicas, que é onde mais a gente atua, então a gente vai trabalhar, por exemplo, no nosso caso aqui, com a questão cardíaca e o câncer, elas requerem cuidados longitudinais, onde eu preciso envolver a equipe multiprofissional. Eu vou precisar fazer uma navegação a partir da atenção primária. Então, hoje, nosso projeto está muito concentrado dentro dos nossos centros co-participantes. Nas condições crônicas, a gente trabalha em rede. E, para isso, a gente vai precisar cada vez mais integrar a atenção primária, os ambulatórios de especialidades e os nossos centros co-participantes. E como que a gente consegue entrar dentro desse processo? Como que a gente consegue integrar a genômica e o projeto Genomas Brasil? Então, para isso, a gente precisa trabalhar a genômica como uma ferramenta para personalizar esse cuidado. Eu vou conseguir fazer um apoio ao diagnóstico precoce e terapias direcionadas. Temos um potencial para aprimorar fluxo de navegação e estratificação de risco, porque tem muita informação dentro da nossa fila e que a gente precisa estratificar melhor essa pessoa com essa condição crônica, e para isso essa estratificação de risco vai nos ajudar. E com tudo isso a gente conseguir fazer a integração com políticas de navegação e linhas de cuidado. Então a gente olha para a linha de cuidado e o quanto que a gente consegue avançar. E como que essa comunicação e coordenação de tudo isso vai se dar? Precisa que haja uma ampliação da nossa comunicação entre os níveis de atenção. Eu preciso cada vez mais integrar o que a gente está fazendo dentro dos centros com os nossos ambulatórios de especializadas e com a atenção primária. E para isso a gente vai ter o foco como matriciamento dessas unidades de alta complexidade, as conhecidas como UNACOM, e os centros de altas complexidade, que são os CACOM, que também conhecemos dentro do SUS. Então, é nesse contexto que a gente precisa cada vez mais integrar essa comunicação e fazer aí com que a regulação e a navegação sejam estratégias complementares ao que está preconizado dentro do SUS.
devem ser integradas aos modelos de atenção às condições agudas e crônicas, então a navegação ela perpassa por tudo isso. A inovação como a genômica amplia a possibilidade de um cuidado cada vez mais personalizado, e a coordenação entre profissionais é a chave de sucesso. Então, eu preciso ter cada vez mais esses profissionais entendendo e se qualificando dentro da genética para que a gente possa integrar e fazer com que essa comunicação cada vez mais seja mais fluida. E é com isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, para que a gente possa envolver aí todos que estamos passando da nossa barreira dos 100 participantes e agora abrindo a nível Brasil com todos os níveis de atenção, primária, secundária, terciária e quaternária. Nesse sentido, eu agradeço aqui a todos que contribuíram e participaram deste momento relevante do projeto Mapa Genoma Brasil, aqui pela BP. Solicitamos que envie aí suas perguntas pelo chat aqui, para que a gente possa responder nessa nossa mesa que a gente vai abrir agora. E foi uma satisfação contar novamente aí com a presença dos nossos convidados, e dessa vez todos reunidos agora numa tela, para que a gente possa abrir aí para algumas perguntas, e nesse próximo encontro aí a gente poder ouvir o que a gente tem de dúvidas e interesses e expectativas do nosso público começa a ouvir agora. E para que a gente possa já ter os próximos passos, nosso próximo episódio já vai ser o dia 28, onde a gente começa a aprofundar com esse olhar clínico que faz a diferença, entender o papel desse profissional navegador dentro da linha de cuidado de oncologia e cardiologia, fazer esse planejamento desse cuidado. Então a gente vai falar sobre o plano de cuidado integrado e qual que é o legado que a gente vai conseguir construir e já tem construído com esse projeto tão bacana que tem sido aqui para ser realizado dentro da BP. Então, agradeço aí a participação do nosso time. Agora vamos levar o nosso grupo aqui de participantes para a nossa mesa redonda, onde a gente começa a ver esse futuro da genética e genômica pelo Brasil. Então, muito obrigado, Juliana, Mariana, e para a nossa mesa agora convido, representando o Ministério da Saúde, na parte técnica, a Luciana e o Giovanni, para compor aí a nossa mesa e ouvir um pouco aí das perguntas. Já adianto que pode ter algumas perguntas que a gente não consiga responder aqui em tempo, para a gente cumprir aí a nossa jornada de 1 hora da nossa live, mas todas as perguntas que vieram aqui pelo chat a gente pode responder no decorrer aí desse intervalo de encontro, do nosso encontro de hoje até o dia 28, estaremos respondendo todas as perguntas que surgirem. Combinado? Então, muito obrigado, Luciana e Giovanni, por se juntar aqui ao nosso encontro. Foi muito bacana poder ter vocês aqui com esse olhar técnico. E aí eu gostaria de começar essa primeira pergunta aqui, trazendo o Ministério para a nossa mesa. Diante desse biobanco que a gente tem, pensando em 100 mil mapas que estão sendo desenvolvidos dentro do programa Genomas Brasil, como que o Ministério da Saúde tem pensado em disponibilizar e trabalhar e usar toda essa infraestrutura e esses desafios em relação ao nosso banco de dados, e como que vocês veem também, aproveitando essa pergunta, a questão da expansão e os avanços desse projeto a nível nacional. Então, muito obrigado, Luciano e Giovanni, e fiquem aí com a palavra. Bom dia, pessoal. E também trago para o nosso encontro o doutor Gustavo aí para retomar a nossa mesa. Bom dia a todos. Eu vou começar e depois eu abro a palavra para a Luciana também. Bom dia, né? Para mim é uma satisfação estar aqui hoje representando a Coordenação Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica, aqui do DECIT, né, o Departamento de Ciência e Tecnologia. Nós aqui na CGP Clean, para além da pesquisa clínica, fazemos a coordenação do Programa Genomas Brasil. Então, para nós é uma satisfação imensa, né, acompanhar os resultados desse projeto. Quero aproveitar para parabenizar a equipe, em nome do Dr. Gustavo, do Dr. José, pela
pelos resultados alcançados até aqui, agradecer pela parceria com o Ministério da Saúde e a Beneficência Portuguesa, o Instituto do Coração, né, que participa aí também, falar um pouco da nossa satisfação em acompanhar os resultados do projeto. O PROAD tem sido um parceiro fundamental para que a gente possa alavancar as ações, as atividades do programa Genomas Brasil. Para quem não conhece, né, o Genomas Brasil é o nosso Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. Ele foi lançado lá em 2020. Esse ano nós estamos comemorando 5 anos do programa Genomas Brasil, né, o projeto MAPA também agrega, né, a esses resultados do programa Genomas Brasil ao longo desses 5 anos. O programa, ele surgiu inicialmente com foco em alguns projetos específicos, né, especialmente no âmbito do PROAD, e depois ele foi incorporando também outros projetos com universidades, com outras instituições, mas sempre trazendo esses hospitais de excelência para contribuir né, com o programa de modo geral. Se eu tivesse que resumir rapidamente, né, o que o programa Genomas Brasil faz, é basicamente, né, a gente tem o nosso foco em genômica, pensando em ter uma base de dados nacional, com inicialmente 100 mil genomas brasileiros, né, mas que a gente possa também extrapolar essa meta inicialmente proposta para que a gente tenha, de fato, um retrato né, da genômica no país e ter de fato dados dessa diversidade de população. Acho que o Dr. Gustavo falou um pouco, né, que nós somos uma população com bastante mistura, né, e com diferentes ancestralidades, e isso torna a população brasileira única, né, em termos de genômica no mundo, e nós queremos, de fato, ter um retrato dessa população, e que esse retrato ele possa ser utilizado para que a saúde de precisão se torne cada vez mais acessível e eficaz na nossa população, né? Que a gente possa ter medicamentos, novas terapias que sejam construídas levando em consideração esse perfil genético da população brasileira. Nós temos avançado nisso, né? Os projetos eles têm tido resultados importantes, com resultados que alcançam, né, publicações de referência no mundo, e que atraem cada vez mais interesse, né, não só da comunidade científica, mas também da indústria, de outros parceiros, né, e que vão contribuir para que a gente possa cada vez mais ter soberania nacional em relação à produção, né, à fabricação, investigação de novas tecnologias, né, não só no âmbito da pesquisa, mas também que a gente possa, de fato, impactar na produção nacional, no fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, e que essas terapias, de fato, sejam cada vez mais acessíveis, né, para que possam ser incorporadas ao SUS, garantindo a sustentabilidade do programa, do sistema como um todo. Né, um outro foco do programa são as terapias, os produtos de terapias avançadas, né, e a saúde de precisão de um modo geral, para que a gente possa utilizar essas novas tecnologias para, de fato, produzir, né, novos tratamentos, e eu acho que o projeto retrata muito isso também, né, quer dizer, como é que eu posso utilizar esses avanços na genética, na genômica, para, de fato, ter uma medicina personalizada, mas não necessariamente para o indivíduo, né, mas para grupos populacionais que compartilham características semelhantes e que possam se beneficiar dessas novas terapias. Respondendo, né, mais objetivamente as perguntas, né, nós temos a Beneficência Portuguesa como um grande parceiro no âmbito do PROAD. Luciana pode falar um pouco mais sobre isso. A nossa meta no programa é, de fato, chegar a esses 100 mil genomas, e o programa MAPA contribui para isso também. Nós estamos no momento agora de estruturação da base nacional
de genômica no âmbito do Genomas Brasil. Nós temos uma parceria com o SIDACS da Fiocruz Bahia, que nós, por meio desse projeto, nós estamos estruturando essa base nacional. A ideia é que todos esses projetos aportem dados genômicos e clínicos também para essa base nacional e que, de fato, a gente possa ter uma base de 100 mil genomas acessível para pesquisa, né? Obviamente, numa plataforma estruturada, segura, em que a gente possa fazer a gestão do acesso, né, a esses dados, mas que eles, de fato, possam servir para diferentes iniciativas, né, não só para quem produziu. Nós temos, de fato, limitações em relação a recursos humanos no país, não só o número de geneticistas, mas também o número de profissionais habilitados para ler e interpretar esses resultados todos, né? E no âmbito do PROAD nós também temos investido nessa formação em laudamento, né? E também aconselhamento genético. Nós estamos também vamos iniciar turmas de residências multiprofissionais nessas áreas de genética e genômica e de aconselhamento genético. Então, temos novidades, né, pela frente, e não só o projeto do MAPA, mas também outros projetos têm iniciativas voltadas para a formação, não só em genômica, mas também em pesquisa clínica, né, que acabam andando juntos. Então, convido quem está nos assistindo também a conhecer um pouco mais no âmbito das iniciativas do PROAD, né, outras ofertas de formação que vão ser certamente muito úteis para esse público. Eu acho que eu respondi de um modo geral, doutor José, e fico à disposição para outras questões. Luciana, se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Vocês me escutam bem? Sim. Está bem baixinho, Luciana. E agora? Melhorou. Melhorou? Então, não, eu, na verdade, faço minha também as palavras de Giovanni e queria reforçar que, de fato, o SUS ele é feito a muitas mãos, né? E contar com essa parceria com os hospitais de excelência que a gente vem tendo, né, desde 2009, né, o programa existe desde 2009, são 16 anos aí, contando com essa parceria dos hospitais filantrópicos e o Ministério da Saúde, né, em prol aí da população. A gente tem possibilidades de desenvolver pesquisas, né, que são elementos fundamentais para a gente conseguir construir evidências, né, desenvolver tecnologias e que podem nos ajudar, né, nas melhores decisões de saúde, né? E aí reforço aqui a importância do projeto Mapa Genomas, que vem nos ajudando nessas iniciativas, né, de compor um grande banco de dados, né, para fortalecer a genômica e a saúde de precisão no nosso país. Nós sabemos que o DNA, né, do brasileiro é um grande mosaico aí, é muito rico, né? Acho que o mais rico do mundo. Então, assim, nós temos essa riqueza nas nossas mãos e nós precisamos explorar essa riqueza para levar mais cuidado, mais saúde e melhores tratamentos para a nossa população. Então, a importância desse projeto é fundamental, é uma ação estruturante, né, para todo o SUS, né, pela possibilidade de, além de conhecer, né, o perfil epidemiológico, clínico e genético, né, da nossa população, poder fazer essa translação de como é que a gente vai aplicar a genômica no cuidado da melhor maneira possível, né, qualificar os nossos profissionais, e aí a importância da gente ter a integração dos centros de pesquisa que estão espalhados pelo Brasil todo, e que sem esses centros que colaboram com esse projeto, essas iniciativas não aconteceriam. A gente precisa exatamente ter o apoio desses profissionais, né, essas equipes multidisciplinares que estão na ponta, né, e que estão fazendo o SUS acontecer. Então, é fundamental contar com eles, integrando, né, os profissionais da atenção primária, a atenção especializada,
né, no sentido da gente conseguir também qualificar esses profissionais e permitir o retorno, né, em conhecimento, em cuidado aos nossos pacientes, né, avançando nessas linhas de cuidado, especificamente em cardiologia, em oncologia, que são condições que atualmente, realmente, elas ainda impactam muito em termos de morte, de comorbidades, né, da nossa população. E eu gostaria de parabenizar, né, a equipe da Beneficência Portuguesa pelos resultados alcançados até o momento, e incentivar, né, a todos aqueles que integram os centros, profissionais de saúde e profissionais que queiram se qualificar nesse tema, né. Nós temos aí oportunidades e possivelmente mais para frente teremos também novos projetos, né, projetos de qualificação para poder a gente aumentar a nossa capacidade de lidar com problemas complexos, né, como nós vemos estamos aí enfrentando ao longo dos anos. As doenças vão se complexificando e nós vamos buscando meios para lidar, né, com esses diferentes desafios da saúde. Acho que temos aí oportunidades e eu agradeço mais uma vez ao hospital pela oportunidade de estar aqui. Parabenizo mais uma vez a toda a equipe e também a equipe de todos aqueles centros participantes que puderam, de alguma maneira, colaborar para que o projeto conseguisse êxito. Muito obrigada. Muito obrigado, Giovanni e Luciana. E para a gente também é uma oportunidade imensa a gente poder contribuir com essa qualificação desses centros que estão pelo Brasil. Tem algumas perguntas aqui que, pelo horário, a gente vai, assim que o nosso vídeo for disponibilizado na plataforma do YouTube, todas as perguntas que forem surgindo aqui e no decorrer do mês, iremos respondendo dentro do próprio chat no YouTube. Então, para que a gente não possa avançar muito aí do nosso horário e a gente poder ir para o nosso almoço e seguir com as nossas próximas atividades, então a gente vai poder responder todas essas perguntas que surgirem em relação ao projeto, porque agora começa a gerar mais interesse, pessoas que estão chegando aqui dentro e conhecendo o projeto vão começar a ter aí novas perguntas, e é esse o nosso objetivo. Enviem suas perguntas pelo chat e a gente vai responder todas elas no decorrer aí da semana e nos próximos encontros. Então, agradeço imensamente a participação de Giovanni e da Luciana aqui no nosso encontro. Vou passar para a Juliana e o Dr. Gustavo fazer aí as suas últimas palavras e a gente poder encerrar esse nosso encontro. Muito obrigado. José, muito obrigado, pessoal. Excelente, maravilhoso poder contar com vocês hoje aqui. E em breve nos vemos nos nossos próximos episódios, né? Tem muito mais para vocês conhecerem de todo esse projeto. É um enorme prazer dividir com todos o que a gente está fazendo, porque o grande beneficiário, o grande objetivo de tudo isso é a nossa população. Forte abraço, obrigado a todos. Gente, uma manhã riquíssima, pena a gente não ter tido tempo aí de responder todas as perguntas, mas fica o comprometimento da gente fazer isso aí nas próximas semanas. E talvez na próxima, José, a gente tenha um tempinho maior para esse debate. Foi uma manhã riquíssima, agradeço a oportunidade de participação e a presença de todos aqui nessa live. Muito obrigado, Juliana. Mas é isso, é a nossa live de abertura, então a partir de agora vamos seguir aí, vai ser uma discussão muito rica que iremos construir nos próximos encontros. Muito obrigado a todos e a todas, nos vemos aí no dia 28, neste mesmo horário, última quinta-feira do mês, então já vamos criando aí essa programação e nos vemos em agosto. Muito obrigado.